Desperdício em Dragon Ball é algo que nós fãs temos realmente que admitir que o Sr. Akira Toriyama fazia bastante. Por conta de sua genialidade, ele criava coisas de uma saga para outra, ou às vezes até mesmo entre sagas, dificultando um pouco na hora da ligação entre elas, ou até mesmo no esquecimento de algumas dessas coisas. Isso acaba prejudicando o Dragon Ball, nunca me afetou, porque eu era uma criança que adorava Dragon Ball, adoro até hoje. Porém, atualmente eu tenho escrito um roteiro de Dragon Ball para um RPG, e isso acaba meio que bagunçando um pouco as coisas. E com um pouco de malabarismo, eu consegui fazer tudo se encaixar melhor, e algumas coisas eu acabei gostando e queria muito mostrar para vocês, né, para a comunidade de Dragon Ball, para saber muito das opiniões de vocês. E sem mais enrolação, vamos para a primeira delas. Você muito provavelmente já sabe o que é, até porque toda a comunidade sempre fala dela. O tão famoso, tão querido e tão odiado Kaioken. O Kaioken é uma técnica que o Goku aprende com o Sr. Kaiô logo depois que ele perde pro Raditz. No caso, perder é uma palavra meio forte, foi o empate tecnicamente. Porém, nunca mais é utilizado após a saga Frieza, e isso é um baita de um desperdício. Pois personagens como Kuririn, Yantia, Tenshinhan principalmente, adendo no Tenshinhan, por quê? Porque ele passou bem mais tempo com o Sr. Kaiô do que a maioria deles. E durante o clássico inteiro foi dito que o Tenshinhan era um dos mais impressionantes lutadores, com técnicas incríveis e muita facilidade em copiar técnicas. Porém, nem ele aprendeu o Kaioken durante sua passagem com o Sr. Kaiô. E durante a escrita do meu RPG, o que eu fiz? Além de facilitar o uso do Kaioken para todas as raças em geral, eu também criei coisas como o Kaioken Full Power. O Kaioken Full Power, ele é uma técnica derivada do Kaioken, que também multiplica o seu poder, porém, ele delimita um limite menor do que o Kaioken faz. Por exemplo, vamos dizer que o seu corpo aguente 20 vezes o Kaioken. O Kaioken Full Power, ele vai ser apenas 10 vezes, porém, você vai aguentar ele por muito mais tempo por conta dele ser mais tranquilo para o corpo. Ele não desgasta tanto. E se algo assim existisse em Dragon Ball, personagens como Yantia, Tenshinhan, até mesmo o Kuririn se tornariam um pouco mais fortes. Isso daria mais dinamicidade para o próprio Dragon Ball. Imagine, por exemplo, Kuririn lutando mais a sério, Tenshinhan lutando mais a sério e Yantia conseguindo ganhar de alguém. Então é algo que eu acabei adicionando e, sinceramente, gostei bastante como funciona no meu RPG. Próximo da lista, o Super-Humano. Esse é mais fácil de explicar, né? Pense comigo. Existe o Super Saiyajin, o Super Namekuseidin e existe o Super-Humano. Só que funciona diferente em cada raça em específico. O Super Namekuseidin, ele é feito com a junção do Piccolo com o Kami-sama. É deixado claro que é formado um Super Namekuseidin com essa fusão. O Super Saiyajin é uma transformação derivada pros Saiyajins, puramente deles. Já o Super-Humano, ele seria uma coisa um pouco mais própria. Algo bem mais específico para um humano. Algo como um controle de ki muito mais refinado ou uma resistência e força física muito mais refinada. Pois no começo da saga Frieza, é demonstrado surpresa pelos outros aliens que os humanos conseguem controlar o seu poder de luta, certo? Ou seja, com essa adição de um super-humano, daria para aumentar ainda mais a força deles, colocando como se a transformação de super-humano fosse eles no estágio máximo de força a todo momento. Sei que eles já fazem isso, eles conseguem ir ao máximo deles, porém o super-humano também teria uma taxa de multiplicação. Se fosse seguir os 50 vezes do Super Saiyajin, eu colocaria pro super-humano algo entre 25 vezes a 30 vezes, para ainda deixar o Saiyajin na vantagem, porém o humano ainda ter alguma chance. E seria algo nesse nível. Como você desbloquearia? Com treino, quase a mesma coisa que um Saiyajin, porém sem a questão da ira. Acredito que com puramente treino e disciplina, o humano ele conseguiria atingir o estado de super-humano. E uma vez nesse estágio de super-humano, não seria necessário voltar para a base. Logo,
Se o Yantia, Tenshinhan, Kuririn tivessem esse modo, a luta contra os Saibamen seria mais fácil, a luta contra o Cell Júnior seria mais fácil, então daria muito mais vantagem para eles. Certo, já resolvemos o problema do Kaioken, já resolvemos o problema dos humanos, conseguimos adicionar coisas a mais que vão facilitar na hora do RPG e são muito bacanas para a história em si. Mas agora algo mais específico. O Ki divino com o Kami-sama? Pois, pelo menos na minha cabeça, né, no meu headcanon, o Kami-sama já deveria ter um cargo divino, né, como o nome dele já diz. Portanto, ele deveria, ao menos, conhecer ou ter um acesso limitado ao Ki divino. E isso poderia proporcionar técnicas meio divinas, por exemplo, um Kamehameha meio divino, com uma baixa concentração de Ki divino, mas o suficiente para potencializar o ataque e também suficiente para alcançar aquele nível, sabe, do início do Super, aonde não seria mais necessário a transformação de Super Saiyajin, porque a forma dele já seria a forma de Deus. Exatamente, a Beyond God Form, lembra? Seria basicamente isso, só que para qualquer ser vivo que atingisse o nível de um Deus. Isso poderia causar alguns problemas, principalmente na história tradicional de Dragon Ball. Porém, a maioria das coisas que eu citei aqui causariam um problema se fossem simplesmente adicionados do nada. Até porque, imagine um Piccolo 10 vezes mais forte durante a saga Androids, ou um Tenshinhan 35 vezes mais forte durante a saga Cell. Então, a maioria das coisas que eu disse aqui trariam um problema gigantesco para a obra, mas iria aprofundar mais os personagens e deixá-los bem mais útil. Vai funcionar bem mais para o meu RPG, porque eu vou construir a história já pensando neles, porém são conceitos bacanas que, se o Sr. Akira Toriyama tivesse tido, acredito eu que alguns personagens não teriam ficado tão de fora da história quanto ficaram. Não acho que todos seriam bacanas de implementar na história, porém, pelo menos a questão do Kaioken e suas derivantes, eu acho que seria excelente para a história. Enfim, esse vai ser um vídeo rápido, até porque é o primeiro vídeo desse canal. Não sei se vai deslanchar, não sei se eu vou seguir com este canal de fato, porém confesso que eu adorei fazer um conteúdo de Dragon Ball e gostaria muito de poder voltar e falar sobre outras obras. Até porque, além de um jogador de RPG, eu também sou um escritor. Eu adoro escrever histórias, adoro sistemas de poderes e principalmente gosto muito de animes. Então, eu adoraria poder voltar aqui. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido. De verdade, as 2 pessoas que vão ver esse vídeo muito provavelmente não vão chegar aqui, mas para quem chegou, meus agradecimentos. E até uma próxima, eu espero.